Muito boa tarde, senhores vereadores, senhoras e senhores que se encontram aqui presentes e a todos que nos assistem. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, dou por aberta a presente reunião extraordinária desse dia 13 de dezembro. Pauta exclusiva. Eu anuncio aqui o que será votado hoje. Serão as emendas de 1 a 20 ao projeto de lei ordinária número 7.704, de autoria do Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Blumenau, suas fundações, autarquias e fundos para o exercício financeiro de 2019, bem como sua mensagem aditiva. Por gentileza, registrem presença, senhores vereadores. Ouço pela ordem, vereador Ito. Senhor presidente, solicito a retirada da emenda número 2. Da pauta do dia. Ok, consulto o plenário para a retirada da emenda número 2, é isso? Algum óbice? Não, então, retirada. Senhores, em primeira discussão e votação, a emenda número 1 ao projeto de lei 7.704. Eu gostaria que cada uma delas fosse, para que eu saiba quem é o autor, do que se trata. Em discussão. Ok. Líder do governo, Alexandre Matias, vai discutir a emenda. E pode fazer um arrazoado sobre... Pode... Boa tarde, senhores vereadores, público aqui presente, também quem nos acompanha pela TV Legislativa. Foram 19 emendas, agora com a retirada de uma pelo vereador Ailton de Souza. E eu, na qualidade de líder do governo, eu trago a mensagem do Executivo Municipal. Foi feita uma justificativa aqui, individual, de cada uma das, então, 20 emendas, que agora são 19, justificando o pedido do governo de que se rejeite todas essas emendas, haja visto, primeiramente, que isso causa uma expectativa na nossa comunidade com relação ao pouco conhecimento com relação ao orçamento, e as pessoas acabam, como eu falei, criando uma expectativa de que, sendo aprovado aqui esse orçamento, a obra comece a qualquer instante. E a gente sabe que orçamento é diferente de dinheiro e que isso não é prerrogativa alguma para que, efetivamente, essas obras tão aguardadas, que todos os vereadores aqui da Câmara de Vereadores gostariam que acontecesse, mas o orçamento, infelizmente, não garante, efetivamente, essas obras. Diante disso, o governo pede encarecidamente aos vereadores de que rejeite as emendas e que, se cada vereador sentir necessidade de que realmente a sua emenda seja efetivamente atendida, que procure o governo de forma individualizada. Haja vista, mais uma vez, o exemplo do que nós tivemos aqui no ano passado, pegando um exemplo claro, que eu me lembro que são das ruas lá da Tatutibas, que isso criou uma expectativa na comunidade. Eu estive presente em algumas reuniões lá da associação, elas cobraram, agora o orçamento está aprovado, e por que a obra não inicia? Isso acaba confundindo a nossa comunidade e, como eu falei, isso não é garantia alguma da execução das obras, por isso peço encarecidamente a rejeição de todas as emendas. Mas, só um pouquinho, vereadorito. O senhor é o autor da emenda. Mais alguém deseja ir até lá e discutir essa emenda, antes do autor da mesma? Vereador Bruno Cunha, por gentileza.
Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas vereadores. Boa tarde à comunidade. Eu vou justificar, porque a minha justificativa vai servir para toda a minha posição em relação às demais emendas que tem aqui. Eu vou seguir o mesmo posicionamento do ano passado. Eu concordo com o líder de governo, que isso cria uma questão de expectativa aqui, e isso é difícil. Parabenizo os vereadores que apresentaram as emendas que estão procurando solução. Acho que talvez um diálogo diferente com o governo pudesse ser. Mas eu vou deixar registrado, presidente Marcos da Rosa, que, embora entenda a situação do governo, faltou um diálogo maior com essa casa aqui, de vir e de explicar para a gente com antecedência as coisas. Acho que deveria vir aqui e explicar, não apenas mandar a questão dos documentos, vir aqui conversar conosco para fazer esse diálogo da forma adequada e da forma correta. Então, pelo segundo ano, estou entendendo, estou compreendendo, acho que é uma situação complicada, a gente dá uma expectativa lá fora de algo que não vai se realizar, mas eu digo aqui, isso aviso, que não pode acontecer mais. Se isso se repetir pelo terceiro ano, está registrado aqui, que aí eu vou me posicionar de forma diferente no ano que vem. Acho que faltou respeito, sim, com vereadores dessa casa no sentido da condução. Deveria estar aqui alguém respondendo para dizer todos os porquês e contras. Era o mínimo que deveria ter. Mas eu não vou criar uma expectativa lá fora, eu não vou fazer nada em relação à questão de fígado, eu vou seguir com a coerência que eu tive e me posicionei no ano passado. E explicar para a comunidade que os vereadores estão votando não porque são contra a situação, porque não adianta a gente criar uma questão orçamentária que não vai se viabilizar. Eu acho que essa expectativa é uma expectativa difícil da gente construir. Esse é meu posicionamento, eu respeito quem tem posicionamento diferente, eu tenho obrigação como parlamentar e como representante de dizer com transparência aquilo que eu acho, e estou falando aquilo que eu acho. Ponto. Concordar, discordar, faz parte da democracia. Então, esse vai ser meu posicionamento em relação à questão das emendas, mas fica aqui, sim, a minha crítica na condução equivocada desse assunto e a ressalva de que, se isso permanecer, eu vou agir de forma diferente no ano que vem. Obrigado. Professor Gilson de Souza, também em discussão. Senhores vereadores, eu presidi este ano a Comissão de Finanças e só eu sei aqui o calvário que foi esses 2 meses. E aí, deixar bem claro, em momento algum eu quis travar 2 meses, e até da forma como alguns jornalistas me ligaram perguntando se eu estava travando. Estava travando porque tinha algumas situações ali que eram passíveis, tinha alguns erros que tinham que ser corrigidos, e eu não poderia, de forma imprudente, deixar passar isso. E aí eu fiquei 2 meses ali suplicando para o Paulo, né, para o secretário Paulo Costa mandar uma resposta. Ele manda a resposta por e-mail, que com todo respeito não tem validade nenhuma, mandar a resposta por e-mail, tem que ser oficializado a correção, e é isso que nós temos que ser feito. Da mesma forma, quando veio as 20 emendas, eu deixei bem claro aqui que eu tenho, sim, uma preocupação com o orçamento, e da mesma forma que eu pesei com relação ao governo, eu também tenho que ter o mesmo critério com relação aos vereadores. E aí fui eu que pedi, que eu queria saber o impacto financeiro das 20 emendas, e quem estava lá na comissão viu a forma como eu fiz, muito correta, de ambos os lados. Não dá, obviamente, para ter essa dificuldade que nós tínhamos, líder do governo, de conversar com o secretário. Aqui o vereador Ians é testemunha, meu relator, várias vezes nós tivemos que correr atrás dele, pedir para fazer, eu tive que ir lá pessoalmente, ou seja, uma dificuldade enorme. Com relação às emendas, eu vou dizer aqui, com todo respeito aos nossos vereadores, não é nada contra os senhores ou a questão da emenda, até porque eu tenho ali muito bem organizado, mas eu também entendo que quando se mexe no orçamento é algo complicado para o governo, porque tu tem todas, o cobertor é curto, você tira de um lado, vai para o outro, se cria uma expectativa, como foi dito aqui, mas eu concordo aqui com o vereador Bruno, o governo tem que vir sim para dar algumas explicações, para conversar com os vereadores, e aí tem a questão do orçamento impositivo, que eu tenho certeza que o doutor Marcelo aqui vai vir falar, outros vereadores vão falar sobre isso também. Precisa um pouquinho mais de respeito nesse sentido aqui, vir conversar conosco para fazer um entendimento, porque é muito amplo a questão do orçamento, não dá para simplesmente ficar aqui 2 meses segurando, pedindo, implorando para vir conversar, e olha que foi um martírio. Vereador Caminha, também em discussão. Lembrando que os senhores vereadores estão discutindo uma emenda, que é a primeira emenda, porém já estão fazendo um posicionamento sobre todos, né? Porque são 20 emendas, então se discutirmos uma por uma, enfim, não dá tempo hoje. Senhor presidente, demais vereadores, quem nos acompanha na plenária, também quem nos acompanha pela TVL e pelos meios de comunicação, eu queria ser bem breve também, né, até porque eu entendo, na questão prática, acaba-se fazendo as emendas, a gente não consegue dar o encaminhamento posterior, mas aí o que me deixa bastante preocupado, né, é a justificativa que foi encaminhada
como bem disse aqui o vereador Gilson, depois de muito suplício, nós recebemos as justificativas, e dentre as que estou eu aqui defendendo, e eu sei que todos os vereadores estão defendendo em causa própria, na sua região, obviamente, eu vou citar um exemplo só, que é a Rua Carlos Splitter, onde eles falam aqui, que informamos que as obras mencionadas não possuem projetos básicos, portanto, contraria o que dispõe o artigo 33. E a Rua Carlos Splitter possui, sim, projeto básico. E quando nós questionamos isso nas demais outras ruas que não têm, né, o projeto básico, aí nós temos uma negativa do Executivo dizendo que não existe dinheiro para a execução. Então, aqui ninguém está deixando o dinheiro à disposição, a gente está deixando única e exclusivamente, né, a dotação orçamentária, a possibilidade de buscar dinheiro através de suplementação de verba dos deputados, seja através das emendas, para que a gente possa trazer e dar àquela comunidade essa possibilidade da tão sonhada rua, calçada, ou, enfim, outros encaminhamentos. A questão do Garcia, em especial, da intendência do Garcia, onde aqui o vereador Ito acabou de retirar, né, a emenda de R$1 milhão, eu fiz uma emenda de R$2 milhões, por quê? Nós temos uma disparidade entre as duas intendências, é fato. Né? A intendência da Vila Itopava ela tem uma autonomia completamente diferente da intendência do Garcia, e a intendência do Garcia, quando nós questionamos, nós recebemos um ofício também do Executivo dizendo que o Garcia não possuía tantas ruas de calçamento. Ou a pessoa não conhece a intendência do Garcia, ou ela acha que o Garcia termina ali na Artex. Né? Ela acha que está tudo calçado, o Garcia. Né? Então, a gente precisa ter um pouco mais de responsabilidade, o governo precisa vir aqui, o líder do governo fez o encaminhamento que é a obrigação dele, mas entendo sim que o governo deve vir aqui discutir. Não adianta o governo vir aqui e dizer, nós vamos discutir isso posteriormente para ver o que é possível e não é possível, porque se nós não fizermos aqui, né, a votação dessas emendas, nós não teremos, né, vereador Ito, nem a possibilidade de buscar a verba. Eu tentei buscar a verba com o deputado, né, João Paulo Kleinobin, e infelizmente nós não tínhamos a dotação orçamentária, então a gente acaba batendo, né, em frente e não chega a lugar algum. Ninguém está obrigando o governo aqui, dando prejuízo ao governo, gente. Nós estamos tão somente fazendo a dotação orçamentária, que ela não é o dinheiro aplicado e depositado na conta. A população precisa saber disso. Mas como é que a população não vai ser enganada. A população precisa também se informar e saber que a dotação orçamentária não é o dinheiro garantido, mas é a forma de eu chegar no gabinete, por exemplo, do vereador Alba e pedir, né, através de suplementação, mas o vereador jamais vai poder suplementar se não existir o encaminhamento de nós termos a dotação garantida para aquela rua. Então, eu acho assim, eu tenho aqui, óbvio, respeito por todos os vereadores aqui, né, respeito a opinião de cada um vai votar como melhor entender. O encaminhamento é para a retirada das emendas, eu não vou retirar minhas emendas. O vereador Ito, de novo, repito, ele retirou uma emenda que era da região do Garcia, porque eu tinha feito uma de 2 milhões e ele de 1 milhão, e daí seria realmente contraditório, e aí nós dois sentamos, conversamos e descobrimos, achamos o melhor caminho, mas, de novo, repito, ninguém está depositando na conta do governo, muito pelo contrário. Nós estamos dando a garantia de, quem sabe, nós consigamos buscar isso através do deputado estadual, deputado federal. E não é nada mais que justo que nós tenhamos isso, porque senão a justificativa vem, nós não temos dinheiro nem para fazer o que eles mesmos falam, que é os projetos. Se não tiver a dotação, não tem nem projeto para fazer rua. Era isso, presidente. Obrigado. Vereador Almir Vieira também em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, quem nos acompanha, boa tarde. Eu só quero fazer uma fala aqui, que eu vou discordar dos senhores parlamentares quando falam em falsa expectativa. Se nós parlamentares passamos falsa expectativa para o nosso público, pegamos a nossa chuteira e vamos embora, então. Se nós aqui, vereador Bruno, se nós aqui vamos só alimentar um sonho e não vamos tentar fazer com que ele se cumpra, nós estamos perdendo a nossa essência de estar aqui. Eu não concordo com essa ideia de botar, vereador Lanzanin, uma pauta para um orçamento só para figuração, só para achar que não vai ser cumprida. Nós não podemos levantar falsa expectativa. Nós temos que trabalhar aqui para tentar conseguir resolver alguma coisa. Concordo plenamente quando o líder do governo traz para nós as dificuldades, nós sabemos das dificuldades do município, só que eu não posso admitir que o papel do parlamentar aqui é só figurativo, que nós vamos levantar falsa expectativa. Nós temos que ter, então, um acordo bem firmado e fazer com que aquilo que for pautado aqui aconteça. Não deixar a sociedade depois ter que fechar rua,
né? Não deixar a sociedade depois ter que pedir, clamar, por favor, nos ajudem. Vocês vão lá e votam e vamos deixar depois o governo dizer que não dá para fazer? Então nós vamos virar fantoches aqui, presidente. Não precisa de nós aqui se nós não conseguimos pelo menos uma emenda. Isso tem que ser discutido. Todos os vereadores falaram muito bem. O líder do governo, o vereador Gilson, falou muito bem. Tem que ser pautado com mais tranquilidade e nós temos que saber onde apertar e onde enxugar. Rapidamente olhando, existem condições, vereador Bruno, de tirar muito dinheiro de alguns lugares. Existe. É só nós queremos fazer. Mas muitas vezes a gente não acaba fazendo porque vem muito rápido. Agora, eu não vou admitir, eu não quero que isso seja pregado na minha imagem, como nós aqui vendemos só um falso sonho. Eu não vendo isso. Se eu entrar aqui é para o pau pegar. E se nós vamos votar para aprovar, nós vamos cobrar até o final. Então nós temos que entrar num consenso de votar ou não votar, fazer aquilo que está sendo pedido aqui agora e deixar isso para discutir depois. A sociedade não pode pagar o desinteresse, de repente, de alguma questão ou uma falsa expectativa. Obrigado. Mais alguém antes do vereador Ito? Vereador Adriano Pereira. Do que se trata? Uma gratificação da CIPA, né, que ele foi eleito. Colegas vereadores, eu vou ser bem breve aqui, para não ser redundante nas falas de colegas que me antecederam aqui nessa tribuna. Em outros momentos, eu já vi situações lastimáveis como essa, e poderia talvez aqui lembrar de episódios que ocorreram envolvendo a praça de lazer lá do Tribés e outras situações. Vereador Ito, em outros anos anteriores também tivemos aqui emendas da nossa comunidade, que também foram previstas juntamente naquela ocasião também. Vereador Caminha, já estava lá Carlos Splitter, já estava Emil Vemt, Bruno Hidger, Moro do Encano, as ruas Carlos Krieger, Erich Maier, Paulo Zingo Filho, enfim, inúmeras ações que de fato, embora estando lá, não tiveram alocação orçamentária, mas estavam previstas no orçamento, e a gente fez o nosso papel aqui de colocar dentro da peça orçamentária, que é um direito que nós vereadores temos de fazer. Se não fosse assim, não poderíamos estar, inclusive, tendo elas ali dentro do projeto. Sequer poderíamos ter incluído ou feito essas emendas objetivando isso, senhores vereadores. Então, eu também tenho uma emenda, e já para resumir, como falou bem aqui o presidente Marcos da Rosa, já para falar num contexto geral de todas elas, para a gente ser aqui prático, eu também tenho uma emenda ali que objetiva tirar recursos da publicidade, que a prefeitura gasta tanto com publicidade, e colocar ali um valor que não é tão significativo assim, mas, por exemplo, né, para o programa Pavimentação. Por quê? Porque o programa Pavimentação está completamente parado, congelado. Desde 2014 nós temos ruas organizadas, comissões de ruas, moradores que se sacrificaram, pagaram para ter suas ruas calçadas e não são executadas. Poderia citar ali a primeira da fila, que está ali esperando a licitação, a rua Matos Costa, lá no Ribeirão Branco, onde os moradores já estão de saco cheio. E assim segue todas as que estão atrás dela, totalmente paralisadas. Então, é uma emenda que eu não vou retirar, é uma emenda que eu não vou deixar de defender aqui, e que ela fique prevista ali dentro da peça orçamentária, e já declaro aqui que o meu voto vai ser favorável às emendas dos colegas vereadores, porque todas as questões que foram ali colocadas, tanto do Garcia, da Vila Itopava, da Itopava Central, de qualquer comunidade daqui do nosso município, tem a nossa atenção, tem o nosso empenho aqui de buscar fazer a nossa parte. Se não vai dar certo, ok, mas nós temos que fazer a nossa parte, temos que tentar fazer alguma coisa, porque o nada e o não a comunidade já tem. Né? Os moradores dessas ruas, as comunidades, as lideranças, as associações, já têm o nada e o não. Então nós temos que fazer alguma coisa no sentido de avançar na busca da solução, senhores vereadores. Então, desde já vou dizer que, se for votado hoje, gostaria que não fosse, porque o governo tem que vir aqui conversar conosco. Se for votado hoje, votarei a favor das comunidades que estão ali previstas com essas obras que estão sendo objetivadas, se buscar uma solução. Obrigado. Vereador Ito, em discussão. Senhor presidente, demais vereadores, comunidade aqui presente, eu resisto à comunidade da Renault do Otto e a nossa
simpaticamente a gente chama como nossa prefeita da Tatutíba, a Doraci, comunidade que nos acompanha pelos meios de comunicação, boa tarde. Senhor presidente, eu fico estarrecido, eu fico surpreso, senhor presidente, que se temos um orçamento que vem para essa Casa Legislativa, permitindo a inclusão de vereadores que façam emendas, no orçamento. Então não precisa fazer emenda se o pacote já vem fechado, líder do governo. Não precisa emenda. Para que fazer emenda? Perder tempo aqui discutir os vereadores, perder tempo o vereador pegar a trena e ir na rua para medir o tamanho da via, para tentar mais ou menos ter o cálculo de valores que possam botar no orçamento, para vir aqui discutir, aprovar e colocar no orçamento. Tá? Veja bem, líder do governo. O parecer que veio do Executivo, fiquei também decepcionado, porque ano passado a Rua Sarmento não tem projeto ainda. E vocês, 15 vereadores, 14 vereadores, aprovaram ano passado R$500 mil no orçamento para essa mesma rua, que não tinha projeto. Hoje o questionamento é que as ruas não têm projeto, uma boa parte das ruas, que não é para aprovar, que não tem projeto. Tá? Comunidade da Reinaldo Otto, comendo poeira esses longos anos. Comunidade da Irving Mansky, que já há muitos e muitos anos que parou aquele asfalto. Parou, tem quase 8, 10 quilômetros que pararam na Irving Mansky. População comendo poeira. O William Quirezio Sênior foi feita uma etapa, conclusão da possível segunda etapa da William Quirezio Sênior, para que conclua de uma vez a via. Luiz Mansky, vereador Caminha, que nós apanhamos lá na internet, lá, do Cristiano, pedindo pelo amor de Deus para que bote no orçamento e faça a rua. Fundação Municipal de Esportes. Todos aqui vêm aqui nessa casa, bater aqui na frente, vamos ajudar a fundação, vamos botar no orçamento de recursos para a fundação. Aí o Ito botou só R$250 mil, que é uma migalha. Aí é para votar contrário, líder do governo. Não consigo entender as colocações de vocês, líder do governo. Agora eu vou frisar agora as 4 ruas que têm projetos. Paulo Zingo Filho, Erishmai e Carlos Krieger. Essas ao menos não responderam que não tinham projeto. Essas 4 vias, elas têm projeto do ano passado, que a gente aqui, vocês vereadores, todos os vereadores, inclusive você do governo, aprovou ano passado R$1 milhão para aquelas 4 vias. Não houve possibilidade de captação de recursos, mas durante um ano foi remanejado esses recursos para outras vias, para outras obras no Blumenau, para outras secretarias. Então, o recurso estava no orçamento. Se não tivesse recurso e buscasse a nível federal, não tinha como ser feita a rua. Coisa que eu fiz agora novamente. Esse ano botei R$2 milhões para cada via. Fico decepcionado. Mais uma vez eu vou aqui nessa casa legislativa frisar. Quero falar para os moradores dessas ruas. Para vocês que a gente vive lá na rua. Comissão de moradores, vereador Adriano Pereira faz parte, vereador Ricardo Alves faz parte, vereador Marcos da Rosa faz parte, vereador próprio líder do governo faz parte da comissão da rua, vereador Ias Mantal faz parte da comissão da rua. Quero ver a cara de vocês quando chegar naquela via. A cobrança da população, ela vai cobrar, mas pode ter certeza, eu quero dizer, cada um de vocês dessas vias que eu botei no orçamento, desse vereador não vai cobrar, porque esse vereador vai votar favorável a todas as emendas, vou votar favorável. E pode ter certeza que na rua vou mostrar. Eu votei favorável. Cobre de quem votou contra. Porque se não tiver no orçamento, não tem como fazer a obra. Eu vou fazer só uma leitura do passado, vereador Ias Mantal. Para o senhor, que fez parte do passado, vereador Ias Mantal, o senhor tem experiência nessa casa por 7 mandatos. Em 2000, 2004, Décio de Lima, prefeito do vereador Adriano Pereira, do PT, aprovou o orçamento para Tibas, recurso que os 21 vereadores remanejaram para a Garcia, sem ter projeto na Garcia. Eu lembro desse fato. Eu lembro. Eu estava no gabinete do vereador Léo Cristelli, eu lembro desse fato. Os 21 vereadores votaram para remanejar do orçamento, ao qual é esse orçamento, recurso para fazer a Garcia. E ficou até então as Tibas mingando. Graças a Deus que eu fui morar para aquela região, juntamente com a comissão, com o vereador Ians, levamos o vereador Adriano Pereira, o Marcos da Rosa, e a gente conseguiu concluir a Jacopinense. Graças a Deus, porque eu não parei o meu trabalho enquanto não consegui lutar que concluísse a Jacopinense no mandato
do prefeito Napoleão Bernardes. Mesmo sabendo que no dia da inauguração não fui chamado para Palanque. Mesmo sabendo que na ponte da inauguração não fui para Palanque. Só fui para Palanque porque o vereador Adriano Pereira estava lá na frente, chamou o prefeito Napoleão Bernardes. O Ito faz parte da comissão. O Ito tem que ser valorizado. Aí fui para o Palanque, junto com o prefeito, que ele reconheceu a nossa luta. E já naquele dia eu tinha programado, vamos criar uma comissão das Estatutibas para seguir adiante a rua, para que a gente possa cobrar junto. E tem um detalhe, eu jamais quis dizer, Ito, essa região é minha, essa região só eu vou participar. Botei todos os vereadores, inclusive você, líder do governo, na comissão a qual o senhor participou, para sentir na pele a situação daquela região, ao qual eu tenho lutado. Caminhão-pipa, hoje, não queria falar aqui, líder do governo, mas agora eu vou falar aqui, líder do governo. Recentemente, o caminhão-pipa quebrou, não tínhamos dinheiro, o município, para pagar o conselho do caminhão-pipa. Não tínhamos dinheiro. Falei ao prefeito isso. Fizemos vaquinha entre os moradores, né, Doraci? Que a senhora ajudou para recuperar o caminhão-pipa, para ele voltar em atividade. Para que pelo menos dignidade de um pipa naquela região. Ao qual, hoje, novamente, está em atividade, já quebrou por 2 vezes depois disso. No orçamento, 2 pipas. Por que 2 pipas? Eu penso que 2 pipas de 15 mil litros naquela região e um para deslocar para Renault do Alto ou para as outras ruas, para ajudar também, é importante. É importante. Por isso coloquei no orçamento. Agora, entendo perfeitamente. Mais uma vez eu vou frisar aqui. Viu, nosso presidente? Se é para ter orçamento que venha para essa casa, para apresentar emendas, eu acho que não há necessidade de ter esse desgaste. Já vem do governo já encaminhado o que vai ser feito, e não precisamos ficar aqui perdendo tempo em discutir orçamento. Porque é uma falta de respeito com a comunidade. Aqui não é falsa esperança, líder do governo. De coração, admiro o seu trabalho, eu sei que o senhor está defendendo o governo, como eu também defendo o governo. Defendo o governo também. Jamais, a gente às vezes se pronuncia em alguns encaminhamentos, mas a gente também fizemos parte do governo também. Mas entendo que se não tiver orçamento, não tem como buscar. Por que eu digo isso? Meu deputado estadual que foi eleito, meu senador, de vocês também que foi eleito, vamos buscar compromisso. O vereador Ricardo Alba também, que também é deputado, também faz parte da comissão das Estatutibas, também ficou do meu lado agora há pouco, dizer que vai buscar recursos também, até com o presidente para fazer essas vias, se for preciso. Agora, se não tiver no orçamento, é complicado buscar esse recurso. Então eu peço aos vereadores que tenham consciência que votem favorável a essas emendas e depois também favorável ao projeto às 3 horas da tarde. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, em votação a emenda. Emenda número 1. Em votação, senhores vereadores, emenda número 1. Emenda aprovada e incorporada, ou melhor, e ao segundo turno de votação. Emenda número 3, também de autoria do vereador Ito, em votação. Emenda 3, aprovada e ao segundo turno de votação. Emenda número 4, em votação. Também de autoria do vereador Ito. Em votação.
Emenda aprovada e incorporada, ou melhor, e ao segundo turno de votação. Em votação, emenda número 5, também de autoria do vereador Ito. Emenda aprovada e ao segundo turno de votação. Emenda número 6, também de autoria do vereador Ito. Em votação, senhores vereadores, por favor. Emenda aprovada e ao segundo turno de votação. Emenda número 7, também de autoria do vereador Ito, em votação. Emenda aprovada e ao segundo turno de votação. Emenda número 8, também de autoria do vereador Ito. Só votar novamente. Emenda aprovada e ao segundo turno de votação. Emenda número 9, também de autoria do vereador Ito, em votação. Obrigado. Justifico a ausência do vereador Zeca Bombeiro, primeiro secretário desta casa. Perdão, eu nem tinha anotado. Emenda aprovada e ao segundo turno de votação. Emenda número 10. Também de autoria do vereador Ito. Em votação. Emenda aprovada e ao segundo turno de votação. Emenda número 11, em votação. Em votação, senhores vereadores.
Emenda aprovada e ao segundo turno de votação. Em votação, emenda número 12. Também de autoria do vereador Ito. Assinando as indicações dele, olha lá a quantidade que tem hoje. De roupa. Emenda aprovada. Registre-se o voto sim do vereador Jovino. Ao segundo turno de votação. Emenda número 13. Em votação. Também de autoria do vereador Ito. Emenda aprovada e ao segundo turno de votação. Emenda número 14, também de autoria do vereador Ito. Tem que ter 8, né? Emenda aprovada e incorporada. Emenda aprovada e ao segundo turno de votação. Emenda número 15, de autoria do vereador Alexandre Caminha. Adriano Pereira. Em votação, senhores. É brincadeira. Em votação, senhores. Emenda aprovada e ao segundo turno de votação. Emenda número 17. É 16. 16, exatamente. Emenda 16. Tá. Na emenda anterior, a de número 15, registre-se, por gentileza, Ari, o voto sim do vereador Jens Jürgen Mantal. E agora a emenda 16, de autoria do vereador Alexandre Caminha. Em votação. É isso, doutor Caminha? Tá bom. Emenda aprovada e ao segundo turno de votação. Emenda número 17. De autoria do vereador Alexandre Caminha.
Em votação, senhores. Emenda aprovada e ao segundo turno de votação. Emenda número 18, de autoria do vereador Alexandre Caminha. Em votação. Emenda aprovada e ao segundo turno de votação. Emenda número 18. De autoria, perdão, emenda número 19, de autoria do vereador Alexandre Caminha. A 18 já foi. Emenda aprovada e ao segundo turno de votação. Emenda número 20. Registre-se o voto sim nessa emenda do nosso vice-presidente. E primeiro secretário eleito, Almir Vieira. Em votação, senhores. Emenda aprovada e ao segundo turno de votação. Senhores, em primeira discussão e votação, a emenda, ou melhor, a mensagem aditiva ao projeto de lei 7.704, de autoria do Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Blumenau, suas fundações, autarquias e fundos para o exercício financeiro de 2019. Ok. Essa mensagem aditiva substitui o anexo 2 da LOA. Mensagem aditiva do governo. Ela substitui um anexo, o anexo 2 da LOA. Mensagem aprovada e ao segundo turno de votação. Ok. Senhoras e senhores, reconstituindo aqui o microfone. Findada então a votação das emendas, eu encerro a presente reunião extraordinária, lembrando, senhores vereadores, que daqui a pouquinho... O senhor quer fazer já enfim, é só comunicar a TVL, mas não sei se eles... de qualquer forma, eu declaro encerrada essa extraordinária. Mas fiquem atentos, de repente a gente já emenda uma outra extraordinária aqui, até porque a gente já vai ficar por aqui, já teremos a ordinária às 15 horas.